Antes de começar esse relato, já deixa o like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários de qual cidade você está me ouvindo. Porque as histórias que chegam até mim vêm de todo canto desse Brasil. E olha, tem algumas que a gente escuta e arrepia na hora, mas tem outras que ficam martelando na cabeça por dias. Esse primeiro causo veio do sertão do Ceará. E quem contou jurou pela própria alma que tudo aconteceu exatamente assim. Agora se acomoda bem perto, porque essa é a história do bode que apareceu rezando na porta de uma casa. Crateús era terra de gente dura, gente que aprendia cedo a enfrentar sol forte, chão seco e vida difícil. No sertão brabo do Ceará, onde a chuva era bênção rara e o vento levantava poeira vermelha pelas estradas de terra, morava um homem chamado Firmino. Firmino não era padre, nem doutor, mas era conhecido em toda a região como rezador e curandeiro. Diziam que ele tinha um dom que vinha de berço e uma fé que ninguém ousava duvidar. Gente de longe batia na porta da casa dele pedindo oração, pedindo bênção para a criança com espinhela caída, pedindo ajuda para bicho doente ou alma aflita. E Firmino atendia todo mundo. Nunca cobrava nada. Ele dizia que dom dado por Deus não se vende, se reparte. A casa dele ficava na beira de uma estrada de terra vermelha, com um terreiro sempre varrido e um portão de madeira que rangia sempre que o vento batia. Firmino vivia ali com a esposa Nazaré, mulher quieta e devota que passava o dia entre o fogão e o oratório da sala, e com a neta Celina, uma menina de 7 anos que tinha um costume estranho. Às vezes falava sozinha no quintal, como se conversasse com gente que ninguém mais conseguia ver. Pois foi numa quarta-feira de cinzas, no ano de 1952, que algo aconteceu naquela casa. E naquele dia, desde cedo, o sertão parecia diferente, quieto demais. Não se ouvia passarinho cantando, nem cachorro latindo, nem o farfalhar do vento nas folhas da jurema. Firmino percebeu isso logo de manhã, quando saiu para o terreiro e sentiu o ar parado, pesado, como água de poço. Mas ele não comentou nada. No fim da tarde, quando o sol já começava a se esconder atrás da serra e o céu ficava naquela mistura de cinza com roxo, Firmino estava sentado na varanda, passando o terço entre os dedos. Nazaré tinha ido se deitar por causa de uma dor de cabeça, e a pequena Celina brincava no chão com umas pedrinhas que ela chamava de bonecas. O silêncio era tão grosso que dava para ouvir o próprio coração batendo dentro do peito. Foi nessa hora que o portão rangeu. Firmino levantou os olhos devagar, porque aquele ranger não era de vento, era lento, pesado, como se alguém estivesse empurrando o portão com cuidado para não fazer barulho demais. Ele ficou parado, com o terço enrolado na mão, olhando para a entrada na penumbra do lusco-fusco. E o que ele viu ali fez o corpo inteiro endurecer. No meio do portão estava um bode preto, grande, maior que qualquer bode que Firmino já tinha visto. Mas não era o tamanho que assustava, era o jeito. O bicho estava de pé, apoiado nas patas de trás, equilibrado como gente, a cabeça erguida, os olhos fixos na direção da casa, e aqueles olhos eram amarelos, brilhavam na luz fraca do fim da tarde, e tinham algo dentro deles que bode nenhum deveria ter: entendimento, consciência, algo que não pertencia a nenhum animal do campo. Firmino quis chamar Nazaré, quis gritar, mas a voz simplesmente não saiu. Ficou ali parado, tremendo igual vara verde no vendaval, apertando o terço com tanta força que as contas marcavam a palma da mão. A pequena Celina parou de brincar, olhou para o portão, mas ao invés de chorar ou correr, ela ficou quieta, só observando, como se já conhecesse aquela visita. O bode, então, desceu devagar as patas da frente. Mas não desceu para andar como bicho. Desceu para se ajoelhar. O animal dobrou as patas dianteiras, abaixou a cabeça até quase tocar o focinho na terra e ficou ali, curvado. Era a posição de quem reza, a mesma posição que Firmino via todo domingo na igreja quando os fiéis se ajoelhavam diante do altar.
Mas bode não reza. Bode não sabe o que é altar, não sabe o que é pecado, não sabe o que é penitência. E era exatamente isso que fazia o medo crescer dentro do peito de Firmino, porque aquilo não cabia na ordem das coisas que Deus criou. O bicho ficou ali ajoelhado por um tempo que pareceu durar uma eternidade. Depois se levantou e começou a caminhar na direção da casa. Foi nesse momento que Firmino percebeu outra coisa. O bode mancava, arrastava a pata traseira esquerda no chão, devagar, como quem sofre. Do mesmo jeito que romeiros fazem quando pagam promessa nas estradas de Juazeiro, arrastando uma perna pelo chão até chegar na igreja. O bode estava pagando promessa. Firmino sentiu o mundo rodar. O bicho foi se aproximando da varanda, mancando, arrastando a pata, os olhos amarelos sem piscar, e parou bem diante da porta da casa. Ficou ali parado, como se pedisse licença para entrar. A respiração dele saía pesada, um chiado estranho, quase como um sussurro humano. Celina então se levantou do chão e deu um passo em direção ao animal. Foi aí que Firmino finalmente conseguiu gritar: "Não!" A voz saiu rouca, quebrada. A menina parou, mas não parecia com medo. Olhou para o avô com calma e disse baixinho: "Ele não veio fazer mal, vô. Ele veio devolver." Firmino ainda ia perguntar devolver o quê, quando o bode abaixou a cabeça outra vez, e algo caiu da boca dele, direto na terra do terreiro. Um objeto pequeno que fez um barulho seco quando tocou o chão. O bode virou as costas, ainda mancando, atravessou o portão e desapareceu na escuridão que já tinha engolido o sertão. Firmino demorou um tempo até criar coragem de descer os degraus da varanda. As pernas tremiam, o coração batia descompassado. Mas ele foi, se abaixou e pegou o objeto que o bode tinha deixado ali. Quando viu o que era, o ar sumiu do peito dele. Era um terço, contas pretas, com uma cruz de madeira escura, gasta pelo tempo. Firmino conhecia aquele terço, conhecia cada conta, cada marca, cada arranhão na cruz. Aquele terço tinha pertencido à mãe dele, Dona Carmina, que tinha morrido 17 anos antes e sido enterrada com o terço nas mãos dentro do caixão, debaixo de 7 palmos de terra no cemitério de Crateús. Firmino caiu de joelhos no mesmo lugar onde o bode tinha se ajoelhado. Apertou o terço contra o peito e chorou em silêncio, porque não existia palavra no mundo que explicasse aquilo. Nazaré apareceu na porta. Viu o marido ajoelhado no terreiro escuro. Viu o terço nas mãos dele. E não perguntou nada. Só fez o sinal da cruz e voltou para dentro. Naquela noite, Firmino não dormiu. Ficou sentado na varanda, rezando baixinho, enquanto o vento do sertão voltava a soprar e os grilos começavam a cantar de novo. Como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração e agora soltasse o ar devagar. Celina dormiu tranquila, com um leve sorriso no rosto, como se a visita tivesse finalmente cumprido o que veio fazer. Ninguém em Crateús viu o bode naquela noite. Firmino guardou o terço da mãe num pano branco dentro do oratório e nunca contou aquela história para ninguém de fora da família. Mas toda quarta-feira de cinzas, ele acendia uma vela a mais e ficava olhando para o portão até o sol se pôr, como se esperasse que a visita voltasse. Mas ela nunca voltou, porque tem coisa nesse mundo que não foi feita para ser entendida, foi feita para ser respeitada.